Vários incêndios são registrados na cidade de Cajazeiras, somente que envolve botijões de gás. Capitão, por que tantos acidentes aqui na cidade de Cajazeiras? Ângelo, isso é uma realidade que a gente está vivendo. Isso não é comum apenas aqui em Cajazeiras, mas em qualquer cidade. Então nós temos realmente tendo muitas ocorrências de escapamento de gás. A gente chama, a linguagem técnica para a gente é escapamento de GLP. Então a gente realmente está com uma demanda muito grande. Ontem foram várias ocorrências desse tipo. E é uma das ocorrências que eu considero perigosas. Por quê? O gás, num ambiente fechado, ele se torna explosivo. Então, todo cuidado é pouco. As pessoas têm uma cultura ainda de não tomar o cuidado em relação a esse equipamento que tem em casa, que é o botijão de 13 quilos. A mangueira, ela precisa estar dentro do seu prazo de validade. Ela não pode estar passando por trás do fogão. Porque se você liga o forno, aquece a parte posterior do fogão e pode queimar essa mangueira. Isso pode causar vazamentos. As presilhas, elas devem estar bem fixadas, tanto a presilha do botijão como a do fogão. Então todos esses cuidados têm que ser observados. Às vezes existe um problema na própria válvula do botijão. Essa válvula ela pode vazar. E isso causa pânico muitas vezes dentro das casas, né? Então, quais são os cuidados, quais são as recomendações que a gente deixa para essas pessoas? Que elas saibam os procedimentos relativos a o gás de cozinha, o que é que ela deve fazer nessas situações. E aí onde entra o Corpo de Bombeiros para poder instruir essas pessoas. Nesse final de semana faleceu uma senhora que foi vítima justamente de uma explosão de um botijão de gás aqui no centro da cidade de Cajazeiras. Ela tinha feito uma mudança num apartamento estreito, né? E houve vazamento. Logo cedinho ela provocou chamas que queimou seu corpo completo. Ela chegou a falecer no dia de ontem. Nesses casos, como é que o Corpo de Bombeiros trabalha na questão de socorro dessas vítimas? Como é que aconteceu uma explosão, o que a pessoa deve fazer? Bem, é uma situação crítica, né? Primeiramente, a gente vai para o local, a gente vai ter que tomar um cuidado, a gente sempre faz isso, as medidas de segurança do próprio Corpo de Bombeiros. A gente vai para lá preparado com os EPIs, são os equipamentos de proteção individual, as capas, né? Os capacetes que nós temos, para poder resgatar aquela vítima. E como se trata de uma vítima queimada, então ela precisa de cuidados especiais. A gente vai transportar ela da melhor forma possível na nossa viatura para o hospital e lá vão ser tomadas as medidas médicas necessárias. Mas qual é o cuidado que temos que ter nesse tipo de ocorrência, no vazamento de gás? Se a pessoa detecta que está vazando gás no seu botijão, a primeira coisa a se tomar cuidado é não se precipitar. O gás está vazando, ele é explosivo. Se for num ambiente fechado, principalmente numa cozinha, deve-se primeiramente abrir as portas com cuidado para não gerar atrito no chão, né? A gente sabe que tem aquelas portas que arrastam no chão. Tem que ter cuidado, porque qualquer faísca pode explodir. Não ligar nem desligar os interruptores. Porque quando a gente liga ou desliga os interruptores, gera uma pequena centelha, e essa centelha é suficiente para a ignição da combustão. Outro ponto, as crianças têm que sair de casa, tira as crianças de casa. Se o vazamento for uma coisa realmente grande, né, ou se a pessoa já está apavorada com aquilo, liga para o Corpo de Bombeiros. Não pensa duas vezes, liga para o Corpo de Bombeiros, toma essas medidas que eu acabei de falar e aguarda. Não liga nem desliga interruptores, abre todas as portas e janelas. Na questão das empresas aqui da cidade de Cajazeiras, nós temos várias empresas, né, que já tiveram também problema com explosões de botijões de gás. O Corpo de Bombeiros acompanha esse pessoal, assim, as empresas aqui da cidade? Bem, essas empresas, a princípio, elas são credenciadas, né, pelo Corpo de Bombeiros. Elas têm um certificado de funcionamento, juntamente com o alvará dos outros órgãos. Então, para elas poderem atuar, elas precisam estar regularizadas com o Corpo de Bombeiros. Mas o que acontece, e a gente vê muito relato desse tipo, é que as pessoas que vão fazer a entrega do gás, elas fazem testes indevidos. Por exemplo, elas acendem uma chama com o isqueiro para ver se está vazando. Isso é altamente contraindicado, né? O teste deve ser feito com uma esponja, com uma esponja e com espuma.
Então coloca-se a espuma e se ficar borbulhando é porque está havendo algum vazamento. Outro mito que tem é que aquela borboletazinha deve ser apertada com toda a força. E não. Aquela borboleta ela só deve ser apertada com a força da sua mão, né? Não precisa apertar demais. Tem gente que usa uma chave para apertar aquilo, não é necessário. Quando você aperta com a chave, você está dando muita pressão na válvula lá dentro. E essa válvula ela tem uma borrachinha. Essa borrachinha pode romper por causa da pressão mecânica. Então não tem necessidade de apertar demais. São esses cuidados e essas recomendações. E outra coisa, a principal causa de vazamento é ou na válvula ou a mangueira que está mal fixada. Então se está vazando, a primeira medida que a pessoa tem que tomar, se não está pegando fogo, é chegar lá e fechar a válvula do bujão. É a medida mais eficaz. Ela pode resolve em 60% dos casos. Se essa medida não resolver, é importante chamar o corpo de bombeiros. Aquela válvulazinha que você liga e desliga no bujão. Então essas são as medidas principais que se deve tomar. Nunca deixar de ligar para o corpo de bombeiros, que a gente está sempre pronto para atender esse tipo de ocorrência. E eu ressalto que é uma ocorrência que inspira muito cuidado. É uma das ocorrências que eu tenho medo de ir. Como bombeiro eu tenho medo de ir. Mas assim, eu sempre vou e a gente vai tomando os cuidados necessários. Muitos casos aqui na cidade de Cajazeiras, mas o corpo de bombeiros está atento à situação. Com certeza. Então, nós temos experiência de ir para várias ocorrências desse tipo. E quando eu falo medo de ir, não entendo que eu como bombeiro sou extremamente medroso. Não é isso não. É porque é uma ocorrência que inspira muito cuidado. E a população tem que ficar atenta. Com certeza. Ficar atenta e, como eu já falei, sempre ligar para o corpo de bombeiros, que a gente vai chegar no local, vai controlar a situação e vai dar as explicações necessárias para que não volte a acontecer.